decola 10 Gol 5629. Mais uma semana, sejam muito bem-vindos aqui ao Farol de Pouso. Hoje eu tô aqui com o Conrado, com o Caio e com o Leandro Silveira. A gente vai ter um papo super interessante. Já deixa o seu like aqui no YouTube, já se inscreve no canal para você não perder todos os nossos novos episódios, ativa as notificações para você receber e deixa um comentário o que você achou desse episódio. Antes de mais nada, eu quero deixar aqui o meu agradecimento em nome da equipe, para os nossos parceiros apoiadores aqui do canal. Se não fosse por vocês, né, grande parte disso aqui ia ser muito mais difícil da gente fazer, não que seja uma coisa fácil hoje, mas sem o apoio de vocês, a missão seria quase que impossível. Então, primeiro aqui, mandar um abraço e um reconhecimento para a Hangar 33, a sua marca de moda masculina do universo da aviação, a realizar a escola de voo no município de Torres, para você ir lá tirar suas carteiras, tem uma instrução top de muitíssima qualidade. E, para se preparar para isso, a Trem de Pouso, a primeira escola online do Brasil dedicada na formação de pilotos, para você ir lá estudar para suas bancas, formar o seu conhecimento teórico e se preparar para a carreira. Muito bem, com isso dito, Conrado, mais uma vez vou te dar as honras de apresentar o nosso convidado aqui, que vai participar com a gente hoje. É isso aí, Henrique. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão aqui com a gente. Bom, você já falou o nome do convidado aí, Leandro Silveira, tá na capa do podcast. E, cara, é um negócio interessante, né? Eu estava pensando assim, como abrir esse podcast de hoje, e me veio uma cabeça o seguinte, cara, como é bom a gente ser cercado de pessoas que são melhores que a gente, sabe? Então, é isso que me veio à cabeça. Eu e o Silveira, a gente foi contemporâneo de faculdade, depois de Varig, a nossa primeira empresa, mas aí a gente ficou um tempão sem se falar, sem se ver, eu só acompanhando mais pelo LinkedIn e tudo, e vendo os feitos dele. E cara, quando você vê o que um cara como esse fez na vida, né, na área da aviação, né, você fala assim, pô, é uma honra trazer um cara com tanto conteúdo, com tanta bagagem e que é tão melhor do que a gente pode ser aqui, né? Então, é essa sensação de que trazer um cara com peso desse e que é um cara super simples que vocês todos que vão acompanhar aqui vão ver o que eu estou dizendo. Só para dar um gostinho assim, do que a gente vai falar para vocês ficarem por aqui, o Leandro ele já voou na Varig, já voou na TAM, ele foi piloto de ensaio de Embraer. Você me interrompe aí, Silveira, se eu estiver errado, tá? Mas eu vou falar aqui, acho que tem uma meia hora de coisa para falar. O cara tem mestrado pelo ITA, ele já trabalhou com a implementação de RNPAR, PBN, né, na TAM. Ele foi expatriado, já voou fora, já voou em Hong Kong, já voou nos Emirados Árabes, e ele atua na ANAC hoje, e dentro da ANAC ele já fez 1 milhão de coisas, já fez certificação de simulador de voo, certificação de aeronave, fiscalização de 121, o terror aí dos aviadores. Ele é representante do Brasil no painel de operações da ICAO, do anexo 6. Pô, o cara é um monstro, o cara tem um currículo enorme e vai... aqui está com toda a gentileza dispondo o tempo dele para conversar com a gente e trazer todas essas experiências dele e descrever um pouco do que ele fez na vida dele para a gente aprender humildemente aqui e quem sabe absorver alguma coisa muito importante. Pô, Silveira, brigadão por aceitar o convite, é um prazerzão ter você aqui, cara, prazer mesmo. Legal, Conrado. Cara, eu que agradeço, muito bom sempre respirar aviação. E fico um pouco sem graça aí pela essa apresentação, na verdade. São uma série de coincidências que foram me levando aí na minha carreira, né, para ter diversas experiências. E a gente vai poder conversar um pouquinho aqui hoje, com certeza. Mas legal mesmo, cara. Agradeço o convite e espero poder trocar bastante experiência aqui com vocês e contribuir, né, para esse público aí que assiste aqui o canal. E se sairmos daqui com alguns insights hoje, vou estar bem feliz, tanto do lado dos nossos ouvintes aí, quanto nosso aqui também. E com certeza vou levar bastante aí do que a gente conversar aqui hoje.
Eu não tenho dúvida que insight é o que não vai faltar hoje aqui, né? No nosso papo. Tem muita coisa para falar. Estou só preocupado que esse podcast aqui vai ter uma duração maior do que o normal, porque realmente tem muito assunto para falar. Pô, Silveira, então vamos começar lá do começo, cara. Bom, aqui quem acompanha a gente sabe que a trajetória dos pilotos geralmente parecida, né, cara? Aquele sonho de criança. Deixa eu ver se essa parte eu não sei exatamente, né? Mas estou tentando dar um chute aqui. O sonho de criança e sempre ficou com isso na cabeça. E aí resolveu fazer a faculdade, fez a PUC e acabou entrando na Varig. Tá mais ou menos por aí? Então vamos lá, cara. Até aqui eu me interessei para aviação acho que um pouquinho mais tarde aí que a média, assim, nunca foi um sonho assim de criança, né? Foi mais aí no início lá da adolescência. Embora eu sempre tivesse envolvido com a aviação, como meu avô, ele tinha um avião, né, lá em Biritiba Mirim, então ele não era um piloto profissional, mas tinha um aviãozinho dele lá, isso aí lá na década de 60, né, então imagino o que era ter eu nem lembro qual era o avião dele, enfim, o meu tio também sempre foi piloto comercial, né, e aí em algum momento da minha vida, sei lá, deve ter sido lá pelos 12 anos, né? Aí eu decidi ir pela carreira militar. Na verdade eu queria ter ingressado lá na IPCAR, na Academia da Força Aérea, né? Mas como eu tinha miopia, ainda tenho, né? E aí rapidamente eu já vi que não era possível. E aí comecei a me preparar para aviação comercial, né? E aí sou aqui de São José dos Campos, então sempre foi, né, aquela dificuldade para a gente arcar, né, com a formação inicial, né. Então eu comecei assim, eu cheguei a abrir uma empresa, né, informal na época, para que a gente vendia livros, né, para escolar. A gente ficava lá na saída, eu e meu pai, né. Meu pai me dando uma força aí para a gente conseguir. Eu lembro que na época o PP custava R$2.000. Isso aí lá em 95, acho que 94, 95, era esse valor que a gente conseguia. Isso, o teórico, né? Não, era tudo, claro. Cara. Não, cara, tudo? Era tudo. Mesmo? Custava R$2.000 as 40 horas de voo. Então, assim, se a gente fizer a conta aí, porque parece isso, mas a gente tá falando de o quê? De 30 anos atrás, né? Gente, só para não dedurar a idade do Silveira aqui, mas eu acho que 98 também era uma época que o salário mínimo era de R$100, R$150 no máximo, né? Não, cara, agora você falando isso, cara, eu me lembro que também comecei a fazer meu PP em 94. Eu levava um cheque em branco do meu pai para fazer o meu voozinho, que era um por mês, e era isso aí, era R$100 e poucos, o cheque era R$100 e poucos. É isso aí, cara. Porra, a gente não tem noção, né, do desvalorização, da valorização. É isso aí. Pelo salário mínimo. Acho que em 94 o salário mínimo era alguma coisa em torno de 80, que foi bem no início do Plano Real. Gente, olha... Gente, desculpa, mas assim, agora eu tô entregando a idade de todo mundo, inclusive a minha aqui, porque eu também peguei o começo disso. Mas isso não tem problema, não. Mas é isso, se a gente fizer essa conta aí, né, 10 vezes o salário mínimo, deve ser, eu não sei quanto é que tá custando um PP hoje, R$30.000 talvez, mas enfim, acho que era isso aí. Aí eu vi o aerobueiro, né, era o avião mais, por aí, né, então, o avião mais barato que tinha na época, devia custar uns R$50 a hora de voo. Acho que era isso aí, 50 vezes 40 horas, era isso aí, R$2.000. Enfim, aí a gente ia lá, vendia, né, fazia a lista, né, de material didático, né, de livros didáticos e vendia lá para as mães na saída da escola. Tinha lá 16 anos de idade, né? Só que a gente inovou naquela época, né? A gente entregava o livro, né? Então a gente chamou o nome da empresa lá, isso era Disque Livros. Ela existe até hoje, tá com a minha tia, hein? 30 anos depois ela existe. E assim que começou a Disque Livros. Então a gente entregava, saía eu e meu pai entregando de porta em porta, né? A gente fazia a encomenda na porta de escola e depois ia entregar. E com isso a gente inclusive entregava encapado, né? Então que era mais um diferencial.
Cara, no final de 2 meses, isso aí deve ter sido novembro, dezembro, janeiro, no final, quando as mães terminavam o ano letivo e já recebiam a lista para o ano seguinte, né? Quando a gente fez os cálculos lá do final, foi exatamente R$2.000, foi o nosso lucro dessa operação aí de 3 meses. Enfim, e aí fui para o clube, né? Fui para o clube, tirei as carteiras aí, não podia solar por causa da idade. E aí foi quando eu conheci o Conrado, né? Aí, assim, da Faculdade de Ciências Aeronáuticas, na época, o Rio Grande do Sul estava começando, né? A gente não tinha nenhuma turma formada, mas tinha 5 turmas em andamento. E aí a minha decisão foi para fazer o vestibular, né, lá de Ciências Aeronáuticas. E aí foi quando exatamente, não sei se o Conrado se lembra, a gente se conheceu exatamente na época lá do vestibular. Né? A gente fez lá no Serac 4, no aeroporto de Congonhas. Na salinha do Serac 4, em Congonhas, que a gente fez o vestibular ali, cara. Eu lembro disso. Exatamente. Eu lembro que a gente se conheceu ali, que você morava em São José, né? Isso aí. Era isso? Foi isso. E assim fomos lá para Porto Alegre, né? Convivemos lá durante 3 anos. Eu morei no Aeroclube de Belém Novo, então morei dentro do hangar. Foi uma época que a gente respirou aviação mesmo, né? Acordava com o barulho do motor, esperava acabar a operação para dar uma corridinha no final da tarde na pista, tomando correria dos quero-queros lá. E foi uma época muito, muito legal. E aí conheci muita gente. Até hoje eu encontro, né? A gente tá direto aí, acompanhando a aviação, nas cabines. Até hoje eu encontro o pessoal daquela época, porque a gente via muita gente chegar, embora, né? Porque a faculdade foram 3 anos, mas o curso, né? Normalmente o pessoal chegava lá e ficava um período menor. Então tinha uma rotatividade muito grande. Então a gente dividia alojamento, a gente, enfim, fazia churrasco. E estava sempre lá, né, e acompanhando a operação, mesmo quando a gente não voava. Tava lá, eu veio planador, então a gente estava sempre na operação de planador, ficava lá na Kombi, na beira de pista. Então saudade dessa época aí. E aí às vezes a gente fica olhando lá e querendo, né, chegar logo na aviação comercial. Mas essa época é uma época muito boa, né, de cheirar querosene todo dia, de empurrar avião para dentro do hangar. Então, lembro com bastante carinho dessa época aí. Fica aqui também, Silveira, só um insight aqui, cara, aproveitar um parênteses, né? Porque muita gente está nessa fase, né, escutando a gente, cara. E óbvio que, e como a gente tinha, eu, você, né, e tantos outros, tinha isso na cabeça, estava naquela fase só imaginando voar um Boeingão ali, né, ou um Airbus, o que seja, ir para comercial, mas, cara, como é importante viver esse momento, né, cara? Como é importante viver, estar 100% presente ali, cara. Porque, na verdade, o teu sucesso ali no Boeing, no Airbus, o teu sucesso ali na frente vai depender da tua dedicação ali nesse momento, cara. De quanto você respirou querosene, de quanto você se esforçou ali. E aquele momento é único, cara. Porque pra tua vida depois só vai vir dificuldade, né? Vai ganhar mais dinheiro e tudo, mas só vai aumentar as responsabilidades, cara. Esse momento é um dos momentos do aviador, eu acho que é um dos momentos mais livres e felizes na vida de um aviador, né? Não sei se você concorda com isso. Não, sem dúvida. Eu acho assim, se puder dar uma dica, é isso aí, curtam, pessoal que está nessa fase, curtam esse momento, né? Porque vai fazer diferença. Além de formar, né? De realmente formação, de absorver experiência, desenvolver uma cultura, doutrina, coisas que depois lá na frente vão fazer diferença e fica difícil voltar, né? Se a gente já começa errado, depois fica mais difícil corrigir, né? Mas é um momento gostoso, é um momento da carreira aí que às vezes a gente olha muito para frente e esquece de curtir mesmo, né? Curtir essa descoberta da aviação, e esse contato mais próximo, né? Com o avião, com a máquina. E, enfim, é muito legal. O planador, que eu venho bastante tempo, mas a gente não ouve nem o barulho do motor, né? E aí depois, né, claro, quando a gente começa a exercer atividade profissional, outros compromissos vêm, né? Como o Conrado colocou. E aí, às vezes, um pouco esse romantismo, ele fica para trás. Então, curtam esse momento, quem estiver nessa fase aí, porque vocês vão lembrar com bastante carinho, hein? Com certeza. Mas, enfim, dando sequência aqui, fala aí, Conrado. Isso. Não, eu ia falar isso aí, cara. Vamos dar sequência, porque
Tem muita coisa para falar, né? Mas eu acho que aí é o ponto em comum, né, cara? Termina a faculdade, a gente entra na Varig, nossa primeira experiência de linha aérea, né? É uma alta expectativa com grandes decepções, né? Assim, aquele iniciozinho de entrar numa empresa aérea, né? A gente entrou, eu fui voar, eu dei instrução um tempo, né? Depois de entrar na faculdade, entrar numa companhia aérea, foi mais ou menos um ano que a gente teve aí. E foi um momento também muito, muito mágico, cara. Você dá instrução, foi uma experiência assim, Aeroclube foi uma experiência também que eu tenho muita, muita saudade mesmo. De passar o dia inteiro lá no Aeroclube, terminar o dia, ir lá pro bar, pro churrasco com a galera, criar um laço de amizade, enfim. E aí, com isso, a gente foi voar lá o 727, né, juntos. Eu não lembro quantas horas de voo você tinha, eu tinha 300 horas de voo, e me deram um 727 pra voar. Eu tinha menos que isso, cara, acho que eu tinha 250, 240, e a gente foi lá pro 27. Foi isso aí, mas extremamente preparados, né? Porque a preparação que a gente teve realmente ela foi bastante direcionada para esse momento. E esse foi um momento, assim, a hora que a gente entra num jato desse tamanho também, cara, e começa a voar, é uma coisa indescritível. E aí vale a pena todo o esforço, o dia que eu estava lá entregando os livros com meu pai, enfim, aí chegava e não achava o endereço da pessoa e aquela dificuldade toda, mas assim, esse início também numa empresa aérea, numa atividade aí com mais responsabilidade, né? Por mais que depois à frente comece a pesar algumas coisas, mas esse início é um momento assim muito, muito legal, muito bonito da carreira. Mas para mim teve assim, ele foi um momento já, né? E aí eu buscar um pouco do que a gente falou. Eu não me adaptei muito à operação de cargueira, né? Eu não era algo que era meu objetivo e a gente acabou, enfim, a gente não pôde escolher, né? Fomos lá para a operação cargueira, mas era algo que não era meu ambiente, né? Por mais que a maioria dos pilotos adorem voar cargueiro, para mim não era o meu objetivo, e com isso eu já comecei a pensar assim, né? Pô, cara, será que eu não tenho que buscar outras coisas? Será que eu não tenho tenho que ter um plano B, né? Eu nunca gostei muito do trabalho de madrugada, a gente voava bastante de madrugada, coisas desse tipo, né? E aí eu comecei a abrir um pouco a mente, né? Assim, a olhar novos horizontes, porque eu falei, cara, vai que eu fico aqui pro resto da vida, né? E aí, eu não vou ter uma chance aí se realmente eu chegar à conclusão lá depois de um tempo maior que não é o tipo de operação que eu quero estar, né, no longo prazo, né, e como é que eu vou alternar, né, o piloto está sempre pensando no alternado, né. Por outro lado, isso talvez tenha me tirado um pouco, assim, de curtir o momento com o que a gente falou, porque a gente tá voando um 727, cara, olha o privilégio que é você voar essa máquina, né, cara, que qualquer aviador queria ter essa chance, né. Mas, enfim, curti bastante também, mas poderia, de repente, a gente ter aproveitado melhor. É uma aeronave que a gente voava, fazia LS nos mínimos sem piloto automático, né? Com 300 horas de voo, porque o piloto automático não era homologado. Então, é dessa aeronave que a gente tá falando. Fazia aquela Star, né? Tinha aeronave que não tinha GPS, esse o Conrado lembra, a gente fazia Star na mão, cara. Vinha lá, cruzamento de radial, DME, enfim. Planejamento da descida, né? Aí tava lá, chegava abaixo, dava só o motor número 2, o motor central lá, que não tinha guinado, para dar aquela recuperada. Então, assim, era realmente voar, né? Então, isso cara, foi um tem cara que começa o PP hoje e não sabe o que é isso, cara. Que já começa o PP, já tem um Garmin 1000, já tem GPS, já tem tudo, né? É inacreditável, né, cara? Mas era aviação comercial, né? Linha aérea, jato de alta performance, né, cara? Então, essa era a geração anterior da aviação, né? Aquela aviação não se preparou, cara. Eu sentia um pouco falta, assim, da função do copiloto lá, era como a gente tinha o flight, né, assim, o copiloto, ele só voava, né, então a gente tava lá preparado, né, com aquele gás todo, querendo, cara, fazer um monte de coisa, e scan flow, e checklist, e inspeção externa, né, e tudo aquilo o flight fazia, então o copiloto era um cara que no 27 só voava, né, assim, depois de um tempo é o que a gente quer, mas naquela fase inicial, mas enfim.
Então é isso. Aí eu comecei a buscar, falei, o que eu vou fazer? Aí, cara, fui lá comecei um mestrado aqui no ITA, né? E aí eu comecei a expandir um pouco, assim, os horizontes, né? E me matriculei, né? No engenharia de transporte aéreo, né? Aqui do ITA. E foi isso aí, foi lá em 2002, 2003, talvez. Fui defender minha tese em 2008, 2007, 2008. Foram 5 anos ali, para um pouquinho, volta, enfim. E com isso eu já fui buscando algo além de só voar, né? Mas isso só, assim, em planejamento de longo prazo, sem nada muito um foco, né, imediato. Enfim, aí a gente sabe, né, o que aconteceu com a Varig, né, assim, um pouco antes da Varig parar as operações, né, aí eu tinha lido um livro que eu chamo, acho que, O Momento da Verdade, né, não sei se vocês já leram. Eu ganhei de presente de um colega que veio visitar e ele contava como aquela empresa Scandinavian Air Systems, né? Como ela desenvolveu o negócio dela, né? Assim, realmente encantando o cliente, né? Na época era livro, o Rolim dizia que era o livro de cabeceira dele, né? E realmente a TAM começou com essa proposta. E aí aquele livro mexeu comigo, cara. Eu falei, cara, enfim, então acho que tá na hora de alternar, né? E foi um peso muito grande, né? A gente entrava na Varig para se aposentar, né? E aí assim eu fui parar na TAM, né? Fui parar na TAM, uma mudança grande, mudança de aeronave, né? Na época eu tava voando 737, então eu tinha voado 27, 737, fui lá voar o Airbus 320. Outra geração, outra tecnologia. E aí a gente pegou aquela famoso caos aéreo, né? O pessoal mais novo aí talvez não conheça, mas a gente passou lá em 2006, 2007, foram os 2 grandes acidentes, né? Graças a Deus, os últimos 2 grandes acidentes que a aviação brasileira comercial passou, né? Foi o início de criação da ANAC, né? Agência Nacional de Aviação Civil. Então foi um momento de transformação muito intenso. E tinha uma sequência de Transbrasil, VASP e Varig que tinham parado, e as empresas, né, remanescentes aí, né, TAM e Gol na época, crescendo, bombando, e a gente no meio daquilo tudo, né? Foi um momento bem complexo, né? Porque uma transição desse nível, ela não é tão suave, né? E aí a complexidade do sistema, né, cara? O sistema inteiro, né? Não foi só os pilotos saindo de uma empresa que fechou indo para outra, né, cara? O sistema todo estava mudando, né? Como você falou, a criação da ANAC. Então, a complexidade foi muito grande, né, cara? Até o apagão aéreo, o acidente, especialmente o da Gol, né? Uma consequência dessa bagunça que virou esse momento, que foi um momento de muitas transformações ao mesmo tempo e que é difíceis de serem administradas, né, cara? Porque foi um nível muito profundo, né? É isso aí, eu lembro que a gente chegava no DO para se apresentar, cara, não conseguia entrar, tanta mala que tinha lá. E por quê? Porque os voos não saíam, a tripulação ia chegando e os voos não saíam, né? E a gente saía com 4, 5 horas, cara, atraso, e aí passageiro, obviamente, né, com estado totalmente emocional comprometido, e as empresas crescendo muito e entrando muita gente, enfim, foi uma fase complexa, graças a Deus passamos, né? E aí, rapidamente, com essas transformações todas, né, na época eu tinha 2 anos de copiloto, fui promovido a comandante lá na TAM, porque houve uma mudança dos critérios, né, até em função de estudo, né, que estava acontecendo. E aí colocaram mínimos mais altos, né, de experiência para promoção ao comandante, e aí, com isso aí, eu tinha uma perspectiva de ser promovido lá em 7 anos, fui promovido em 2 anos, né. E era relativamente novo, tinha acho que 28 anos de idade, né. E aí foi promovido a comandante 320. Aí foi outra fase da carreira que enfim, indescritível, né? Quando, ser comandante de uma empresa aérea, de uma aeronave desse porte, é uma coisa realmente muito gratificante, né?
Mas enfim, então assim, né, voltando, a gente, né, quando eu estava lá no 27 ainda, né, comecei a procurar, né, enfim, fui lá para começar buscar uma área mais de engenharia, quando eu também não me acomodei lá quando a Varig, né, já estava dando sinais, né, mesmo antes dela parar, então procurei me reinventar, dei um passo que tinha um risco muito grande nessa mudança, né, podia tudo voltar ao normal, né, e na época a Varig era a maior empresa do país, voava o mundo inteiro, né, mas foi uma decisão muito, muito acertada, fui muito feliz lá também, né, enfim, todos os lugares que eu passei, né, e aí depois comecei, aí eu estava comandante, virei instrutor, né, comecei a dar instrução, sempre gostei muito, né, de trabalhar com treinamento, né, de ver o piloto sem experiência entrando e depois de 2, 3 meses ali, né, a gente vê uma evolução acontecendo, né, cara, ganho de conhecimento, ganho de performance, né, uma coisa que eu tenho muita saudade, né, coisa que hoje eu não é mais a minha realidade, mas acho que é do Conrado aí, por exemplo, isso eu até invejo um pouco aí, porque eu acho que trabalhar com treinamento é uma coisa muito, muito, muito legal, né. Eu concordo com você, mas existem também diferentes formas de você sentir que você é útil contribuindo, né, especialmente com segurança, né, então a gente fala de instrução, obviamente você é uma parte fundamental do sistema de segurança dentro de uma empresa aérea, né, mas realmente é muito prazeroso, mas também existem diversas formas da gente fazer isso, e às vezes instrução também tem outro fator, né, instrução não é uma coisa que você necessariamente escolhe para fazer da tua vida, né, depende de várias circunstâncias, você está na empresa, existe a oportunidade ou não, né, então não é uma coisa assim que você tem controle na tua vida, de você, vou virar um instrutor de linha aérea, né, então nem sempre é uma coisa que você consegue atingir, né? Então, tem esse fator também. Sim. Mas a atividade de instrução, você planta sementes ali, né, cara? É uma forma de perpetuar, de você... É legal. Eu encontro alunos até hoje, assim, a gente vê como foi cria-se uma relação ali, né? E é muito legal. E ver hoje o pessoal aí evoluindo na carreira. Mas enfim, nessa época também eu já comecei eu, né, sempre fui muito inquieto, né, assim, cara, e aí já, né, era relativamente novo, né, devia ter lá uns 32 anos de idade, talvez, né, mas já tava querendo, e agora, né, assim, e aí eu comecei a procurar também, dentro de uma estrutura de empresa aérea, como atuar, né, na parte mais administrativa e não só voar, né, e aí comecei a trabalhar na parte de instrução teórica. Então, virei lá instrutor teórico o curso de performance, né? E depois PBN, né? Que é o Performance Based Navigation, né? Para quem não conhece, é a forma de se navegar usando sistemas autônomos, né? Basicamente o GNSS, né? O mais conhecido é o GPS, né? Aquilo estava em desenvolvimento inicial, lá pelos idos de 2010, 2011, né? E na sequência entrou o RNPAR, né? Que aí eu trabalhei bastante no início da operação RNPAR no Brasil, né? Aqui no aeroporto Santos Dumont, que é um dos aeroportos com a operação mais crítica do mundo, né? O RNPAR é o Required Navigation Performance with Authorization Required. É uma forma de PBN muito restrita, né? Uma forma que exige a maior precisão de navegação lateral, né? Seja da aeronave, seja da operação do piloto, em contingências, situações normais. E isso em curva, né, para desviar das elevações. Então, é uma forma de você possibilitar designs de procedimentos de aproximação, e mais recentemente saídas, né, em localidades que antes você não conseguia navegar, porque são relevos desafiadores, né. E esse conceito, ele possibilita que você tenha trajetórias mais complexas, mas que permitem te acessar localidades, né, com mínimos meteorológicos mais baixos, né, que com navegação convencional não era possível. E o RNPAR está associado à trajetória em curva, né, com raio controlado. Então isso tem toda uma demonstração, né, da capacidade da aeronave, né, navegar com o máximo de precisão, né. A gente está falando de 0,1 milhas, né.
180 metros, né? Muito pouco, né? Enfim, aí comecei a trabalhar bastante, né, com esse assunto, aí ainda no lado da empresa aérea, né, com a certificação, preparando os pilotos, né, desenvolvendo treinamento, dando aula. E aí já era um projeto meu, aí nessa época eu já estava pensando em experimentar algo além do voo, né. E aí foi quando apareceu, né, a chance aí de fazer um concurso aí na ANAC na época, e passei, né? E aí decidi fazer esse movimento, que foi talvez o movimento mais difícil da minha carreira, porque eu era comandante, era instrutor da empresa aérea, né? Obviamente, tem toda uma questão salarial, tem uma questão de posição, a gente já tem a questão de senioridade, não é, né? O meu primeiro movimento de mudança de empresa foi mais fácil, porque é uma empresa que estava lá mostrando já que né, tinha uma grande probabilidade de parar, e que era exatamente diferente, né, desse segundo movimento, que eu estava meio que no auge ali, né, até então na minha carreira. E aí fui trabalhar lá na ANAC, né, como inspetor de voo, né, e aí o assunto RNPAR já caiu no meu colo, porque estava iniciando, né, a gente estava todo mundo ainda aprendendo, né, o assunto, e continuei trabalhando com isso. E aí, só que do outro lado do balcão, né, certificando as empresas aéreas. E aí, um pouquinho depois, foi um processo um pouco complexo, porque tinha toda... não foi fácil colocar o RNPR lá dentro do aeroporto Santos Dumont, mas enfim, algum tempo depois, as operações começaram a acontecer, né, recentemente, a parte lá da decolagem, da saída também, né, começou a certificação ser possível, né, através de regulamentação da agência e a certificação das empresas aéreas. Então, hoje a gente tem uma acessibilidade maior ao aeroporto do Dumont muito em função disso, né? E aí, falei, Conrado. Não, eu queria só te fazer uma pergunta, assim, uma curiosidade, porque, cara, eu imagino o quão difícil foi para você comentou isso aí, né? Mas eu queria ouvir assim um pouco mais elaborado. Sair da posição que você estava, comandante da TAM, instrutor e tal, uma posição ali, topo de carreira, né? Novo ainda, né? Eu queria ouvir um pouco mais de você, assim, sobre essa tua decisão de ir para a ANAC, porque eu acho que é importante a gente dividir esses nossos pensamentos um pouco mais abertamente, assim, porque eu imagino que existem outras pessoas como era o teu caso, inquietas, né? Que de repente falam assim, cara, de repente pode ter alguma coisa a mais para mim, né? De repente eu posso querer alguma coisa a mais, mas é difícil, cara, não é fácil, né? Porque todo mundo pensa assim, quem está na posição aqui do Caio, do Henrique, né? Que ainda almejam ir para aviação, pensa assim, cara, a hora que você chega comandante de Airbus ali, na TAM, ou seja, em qualquer empresa, instrutor, você fala assim, cara, tô perto do auge do que eu sempre sonhei da minha vida, né? Então, eu queria ouvir um pouco mais dessa inquietude e, assim, você foi para a ANAC meio no escuro ou você foi para a ANAC já com um projeto? Se você falou que chegou lá para fazer o RNP, para começar a trabalhar com o RNP, né? Como é que foi essa transição, assim, e o que passou pela tua cabeça? Bom, primeiro, assim, eu tinha um projeto, sim, eu já vou contar, né? Eu não fui muito na loucura, não. Mas a sua primeira pergunta, né? Como é que foi? E até assim, né? Vamos lá, foi uma decisão acertada, né? Assim, independentemente das organizações aqui, né? Mas assim, o piloto quer voar, né? A hora que você chega no topo da carreira, a gente sabe que é difícil voltar, né? Tem toda uma estrutura de senioridade nas empresas, né? Tem promoção de comandantes para copilotos para comandante, né? Então é uma decisão difícil, né? É diferente de outras carreiras que você vai mudando, né? Pulando de galho em galho lá e vai adquirindo experiência e aquilo vai te engrandecendo. Na aviação, muitas vezes, você sair, né, de um sistema de senioridade, ele te prejudica, né, lá na frente para você voltar para aquela posição, né? Por mais que você tenha até adquirido conhecimentos. Então, assim, longe foi a decisão mais difícil da minha vida, com certeza, na parte profissional. E, assim, acho que daqui a uns 30 anos, talvez eu tenha condições de responder aí se essa decisão foi a melhor ou não, porque depende do que vai acontecer, né? Assim, é uma pergunta que sempre vai estar, né? Eu sou bem resolvido com isso aí, mas
hoje mais do que antes, porque a minha carreira foi se desdobrando, várias oportunidades que eu tive, até por ter feito esse movimento, para não ter ficado acomodado, não ter ficado lá com a sensação de estar protegido, né, por estar dentro de uma senioridade da empresa, e fui buscar, né, outras experiências, e realmente isso acabou acontecendo, né. Então, assim, qual que foi o meu grande projeto, né? Primeiro, assim, eu tinha até uma questão pessoal, né? Que eu nunca me adaptei muito, até biologicamente mesmo, né? Para o sistema de alteração, né? Da rotina, né? Que um piloto de linha aérea, ele faz parte do dia a dia, né? Horário de acordar, horário de dormir, trabalho noturno, horário de alimentação. Isso foi uma coisa que sempre pesou para mim, né? Infelizmente, senão talvez eu tivesse até ficado mais tempo, né, na linha aérea mesmo. Então, uma característica muito pessoal, tá? Então, assim, tem perfis, né, perfis de organismo mesmo que encaram isso de uma forma mais tranquila. Mas o meu grande objetivo, assim, eu cresci aqui em São José dos Campos, né? Então eu sempre tive um contato, né, com o desenvolvimento da tecnologia aeronáutica, né, pela Embraer estar aqui. Então eu sempre convivi com isso, sempre convivi no aeroclube também, pilotos de ensaio, e via aqui os voos de ensaio aqui do quintal da minha casa. Então, assim, eu sempre tive a vontade de ser piloto de ensaio, né? E isso basicamente é possível, assim, são poucos países no mundo que têm pilotos de ensaio, né? Basicamente, América do Norte, né? Estados Unidos e Canadá, a comunidade europeia, né? Basicamente Alemanha e França, né? O Brasil, talvez a China, tá? Onde tem as escolas. São os países fabricantes, né? Fabricantes Exatamente. de avião, né? Então, são os países que fabricam avião. Não são muitos, né? Não são muitos. E a gente olha a posição de destaque que nós temos aí na aviação mundial, né? Então, assim, obviamente na Força Aérea, né? E aí é um pouco, talvez, de frustração por não ter conseguido entrar na carreira da Força Aérea lá né, por época da adolescência, né? Como eu já falei aqui. Mas, então, o piloto de ensaio em voo, né, o piloto de teste, ele nasce na Força Aérea, né? E claro que o fabricante, ele tem instrumentos, né? Normalmente ele vai contratar o pessoal oriundo da Força Aérea, mas ele consegue treinar pilotos mesmo sem experiência, né, da aviação militar, nessa função. E a autoridade aeronáutica, ela tem que certificar. Então, a autoridade aeronáutica, ela está dentro do voo num período da campanha de ensaio de certificação daquela nova aeronave. É um momento posterior, com menos risco, mas o piloto de ensaio da autoridade, ele tem que voar, né? Então, assim, eu sempre... o que mais me chamava a atenção de atuar na autoridade aeronáutica era isso, né? Era buscar uma posição e acabou que eu fiz, né, o treinamento. Então hoje eu tenho a formação de piloto de ensaio em voo, né? Eu atuei pouco tempo porque por movimentações internas que foram acontecendo, mas tive o privilégio de voar as aeronaves aqui da Embraer, mas o Legacy 500, né, que eu participei das certificações lá que hoje é o Operator, e o 190 também. E foi, assim, outra realização profissional muito grande. A gente tá dentro, eu aprendi demais com os pilotos de ensaio, né? Os pilotos da própria agência, né? Então a gente tinha aqui o Prova 06, né? O falecido Rodrigues, assim, que é o 6º piloto de ensaio do Brasil, trabalhava aqui com a gente, né? E, assim, o conhecimento de uma pessoa desse nível é algo absurdo, né? Que a gente... é raro no mundo, né? Assim, a gente não tem o cara que ajudou a desenvolver, né, toda uma família de aeronaves bem-sucedida, uma família de aeronaves que nunca teve um acidente, né, nunca teve uma fatalidade associada a problema de projeto, né, falha mecânica mesmo, né. Então essa foi o movimento que eu fiz e acabou se concretizando de uma forma ou de outra, embora tenha atuado, né, dentro do... Acho que é legal trazer um pouco também aqui, né, para o público de vocês, né? O que é a autoridade de aviação civil, o que se faz, né?
numa autoridade de aviação civil, porque são inúmeras funções, inúmeras atribuições, né? E queira ou não, tem todo um nicho aí de oportunidades, de atuação profissional mesmo, né? Que às vezes o piloto esquece, né? Mas assim, eu acho que tem um momento certo para entrar, né? O piloto, tentando responder aí já um pouco objetivamente, Conrado, não é legal o piloto parar de voar muito cedo, né? Então acho que o piloto tem que... Quer falar aí, Henrique? Leandro, só para não cortar o raciocínio por completo, mas assim, é uma dúvida minha. Como que é para você, como que é o treinamento de um piloto de teste e como que é o teste em si, né? Porque assim, você falou um dado muito interessante, né? A Embraer, ela tem uma das linhas mais seguras do mundo hoje, tanto na parte comercial quanto também na parte de aviação executiva. Como que é esse processo? Como que funcionam esses ensaios, né? E o que dá para adicionar nisso também é a sua perspectiva de estar fazendo esse ensaio da parte da autoridade, né? Que vai homologar e que vai certificar esse produto pro mercado. Sim. Cara, é um outro mundo, né? Eu vou de ensaio, principalmente para o piloto operacional. A primeira coisa que eu tive que fazer quando entrei nesse mundo, eu comecei a participar antes, ainda em discussões, né, mais administrativas e menos mão na massa, né, depois que a gente acabou atuando na aeronave em si. Mas assim, é um raciocínio, assim, o piloto de ensaio ele pensa fora da caixa o tempo todo, né? Então, assim, um voo de ensaio não existe checklist. O checklist está na memória, né, do piloto. Ou existe um checklist, mas é um checklist que é uma outra doutrina operacional, porque o cara conhece tudo que está por trás daquele painel ali. O cara ele ajudou a desenvolver, né? Ele é um piloto que tem que ter uma alta capacidade de adaptação, né? Os caras aqui, eles voam 5 aeronaves diferentes, né? Mas enfim, tentando responder mais objetivamente, cara, assim, primeiro começa pela formação, né? Então, quando eu comecei minha formação teórica, a gente teve o primeiro dia de aula, e aí começou lá, o instrutor já jogou uma apostila desse tamanho assim, falou, tá aqui, vamos começar a dar aula. Ele deu um meio período de aula e falou, agora é o seguinte, daqui a semana tem prova. Aí, foi embora, tá com vocês ficam aqui, vão para casa. E a prova do quê? Física, matemática, cara, base, né? Matemática mesmo, né? Cálculo, etc. Então, assim, a formação do piloto de ensaio começa por aí. Enfim, aí tem todo o desenrolar, né? Mas é importante falar que tem 2 classificações de piloto de ensaio, que no Brasil tem o PEV1 e o PEV2, né? O PEV1 é aquele cara que, basicamente, é o cara que tem esse treinamento na Força Aérea, né? Que é o treinamento completo, que são os 3 lugares, talvez 3, 4 escolas do mundo que tem essa formação, né, nesse nível. E é o piloto que ele pode abrir o envelope da aeronave, né? Então ele realmente ele tira as aeronaves do limite, né? São testes de alto risco. Claro que hoje, né, isso tudo é feito já de simulado, tem muita tecnologia para minimizar o risco, mas são testes muito mais complexos, né? Que levam a aeronave realmente no limite. E tem o PEV2 que você pode atuar como P2, ou seja, como segundo piloto em voos de ensaio que abrem o envelope, e você pode fazer um tipo de teste, principalmente testes de desempenho, né, ou performance, que você vai comprovar o comportamento da aeronave, aquilo vai gerar tabelas, né, que são as tabelas que a gente despacha, que a gente calcula comprimento de pouso, decolagem, velocidades, consumo de combustível, etc. E o PEV2 também ele faz os voos de produção, que foi a maior parte da minha formação foi nos voos de produção. O voo de produção é aquele primeiro voo da aeronave. A aeronave que já é certificada, mas ela sai do hangar, 0 bala, e você faz o primeiro voo da aeronave. São vários testes que acontecem ali, né? Então você desliga o motor, liga a PU, você sobe, testa a pressurização, enfim, a parte de que é menos tem menos emoção aí, né? Mas assim, é muito crítica. Você vê essa aeronave tá trimada, né? Naquela nave vai ser operada na sequência. Então, assim, ela tem algum ajuste a ser feito, porque assim, uma necessidade de trimagem muito pequena, ela vai ocasionar um consumo de combustível extra por muito tempo, né? Então, esse é o voo de produção, que é onde eu tive mais envolvido. Agora, na parte de certificação já, e a certificação operacional, né, que é onde eu acabei atuando mais, aí é um momento que a gente faz a transição entre a aeronave ela recebendo um certificado de tipo,
está sendo certificada, né, pela autoridade, cumprindo todos os requisitos de segurança, e ela vai ser operada num ambiente real, né? E aí é uma outra certificação que é chamada avaliação operacional, quando você avalia a aeronave e o treinamento, como aquela nave vai ser operada, mas com foco em qual treinamento mínimo necessário para o piloto, qual habilitação necessária, né? E hoje, para o piloto operar aquela aeronave com segurança, e hoje os fabricantes eles vão muito na linha da comunalidade, ou seja, você aproveitar as famílias de aeronave para que o treinamento seja o mínimo possível, né? Então tem muita discussão, qual que é o treinamento mínimo, a comunalidade. Então hoje a gente tem o 330, o 350, a mesma habilitação, o 777, o 787, é a mesma habilitação, né? A família E1 e E2 da Embraer, a mesma habilitação, com algum treinamento de diferenças, né? Então é toda essa discussão, e aí já é uma discussão menos de ensaio lá na aeronave, testando a aeronave, mas indo para um simulador com piloto de ensaio, com o engenheiro do fabricante, da autoridade aeronáutica, e as discussões acontecendo lá. Então, como é que... Vamos fazer uma falha de motor aqui. Então a gente decola a falha de motor. Quanto que a aeronave vai compensar essa falha de motor? A tecnologia permite que você compense 100%, ou seja, que o piloto nem sinta aquilo. Só que isso é bom para o fator humano, né? É bom, o aviador está tão fora do loop, né? Assim, ou seja, não está nem com um pedalzinho lá compensando para ele estar vestindo a aeronave, entendendo que falha que ele está em todo momento. Então essas discussões elas acontecem nesse momento, né? E aí tudo isso é conhecimento de desenvolvimento, de ensaio em voo, mas também com experiência operacional, né? De qual o nível de piloto médio que vai operar aquela aeronave, que não é um piloto de ensaio, é um piloto igual nós aqui, né? Um simples mortal que está lá voando 5 etapas por dia, de madrugada, cansado, com problema em casa, e eventualmente vai ter uma falha e vai ter que gerenciar aquilo da melhor forma, né? Pô, sensacional isso aí, cara. E para a gente entender um pouco mais, assim, que você falou sobre comunalidade, né? Então, recentemente aí no Brasil, imagino, não sei se a TAM faz isso, tem a mesma carteira para o 777 e o 787. Tem, né? A habilitação, né, é definida pela autoridade, e acho que a maior parte das autoridades define a mesma habilitação, e aí o operador ele toma a decisão, né? Tá, então, mas assim, eu queria saber, Brasil, dentro da ANAC, né, como é que foi feito isso aí? Como é que é feito? Assim, ao momento que... Vamos dizer, pegar como exemplo a TAM, que trouxe o 787, já tinha 777, né? Como é que é mais ou menos, resumidamente, esse processo, assim, o operador pede, não sei se é o operador que pede para a ANAC, né, para avaliar a possibilidade de fazer uma carteira única e tal, para edição de custo, obviamente, né? E dentro da ANAC, como é que funciona isso aí? Sim. Vou explicar de forma geral, e lembrando aqui, só fazendo um disclaimer, tá, pessoal, que eu vou falar assim, como é a atuação da autoridade aeronáutica, mas em nenhum momento aqui eu estou falando em nome da ANAC, né, da Agência Nacional de Aviação Civil, mas trazendo um contexto de como, né, respondendo a pergunta do Conrado, como é que isso acontece, porque as autoridades, elas trabalham de forma similar, né, a gente tem a ICAO, né, a Organização Internacional de Aviação Civil, que define as regras, né, e quem é o signatário lá da Convenção de Chicago acaba tendo que seguir ou declarar diferenças. Então, assim, são regras, assim, formas de trabalhar muito padronizadas, né? Principalmente nessa parte de certificação de produto aeronáutico, né? Que são poucas autoridades que fazem. Existe validação das autoridades, né? Então, isso é importante colocar também, né? O que o ANAC certifica, o FAA valida, a EASA, que é a autoridade da Europa, valida. Então, a gente tem esse nível de reconhecimento, né? No Brasil e vice-versa, né? Mas, enfim, então, nesse momento, né, quem puxa essa discussão é sempre o fabricante. Então, ele bate lá na porta da autoridade aeronáutica e fala, eu estou desenvolvendo uma nova aeronave, né, uma nova família aqui, só que eu quero que ela tenha um nível de comunalidade para que o treinamento ele seja simples, seja simplificado, não tenha simulador de voo, ou tem poucas sessões de simulador de voo. Por quê? Porque isso é uma estratégia comercial, né? Assim, é muito mais fácil você colocar uma aeronave no mercado, onde o mesmo grupo de pilotos que já voam uma família vai passar a voar aquela outra família com o mínimo de treinamento, né? Você tira, custo, menos indisponibilidade de escala, enfim. Esse é um movimento de mercado que existe atualmente, né? Isso foi meio que inaugurado pela Airbus, né? Mas hoje é padrão. Então, o fabricante, ele pede, aí a autoridade aeronáutica vai lá e avalia aquela proposta e vê se faz sentido ou não e faz uma aprovação, né? Hoje tem 3 autoridades que lideram esse processo, né? Que é a FAA e a EASA, né? Com certeza sempre, e a ANAC.
às vezes o pessoal do Canadá e o pessoal da China participa também. Então, essa avaliação, na maioria das vezes, ela é feita, né, chama de joint evaluation. Ela é feita de forma conjunta, o que é bem legal, tá? Então, vão 2 pilotos de cada autoridade e passam pelo treinamento e até operar a aeronave, né? E ver se, a gente consegue, com esse treinamento proposto, a gente consegue operar a aeronave com segurança, né? Vindo de uma aeronave base, né? De geração anterior. É assim que é feita a avaliação. E com isso emite-se um relatório, né? A autoridade aeronáutica emite um relatório e aquilo serve como base para que o operador, né? A empresa aérea, o táxi aéreo, certifique junto à autoridade, né? Qual é o programa de treinamento dele para os seus pilotos, né? Então, assim, é uma base, porque pode ter um cenário muito particular daquele determinado aeroporto que exija alguma adaptação, né? Mas, assim, quando existe essa aprovação a nível de autoridade com o fabricante, já é uma mensagem, né, para que aquilo é considerável, aceitável. E aí a discussão ela fica muito mais reduzida no nível específico de cada operador, né? E aí o programa do operador, seja um táxi aéreo, seja uma empresa aérea, ele é aprovado de forma individualizada, né? Similar à situação do 87 que você citou, só para o pessoal que não tem tanto conhecimento nisso, carteira, entre aspas, base do 787, a carteira do 777, a carteira base do 350 e a carteira do 330. Né? Você só faz o curso de diferenças para estar habilitado na próxima aeronave. É isso aí, pode ser dos dois sentidos, né? Então, assim, é claro que quando tem uma nova aeronave, o sentido vai ser o piloto que voa a aeronave antiga vai a nova. Só que depois, com o tempo, você pode ter uma empresa, por exemplo, que compra hoje um 787 e lá na frente vai trazer um 77. Aí é o inverso, né? Então tem os dois caminhos, né? E não necessariamente eles têm a mesma solução, né? Porque às vezes uma aeronave mais moderna, o piloto ele não está acostumado com alguns recursos, né? Então, às vezes é mais complexo você sair da aeronave mais moderna e ir para a antiga, né? Mas é uma discussão boa, viu? É uma discussão de alto nível, não tem receita, cada aeronave assim, tem muita gente envolvida, é algo muito técnico, é muito legal de se ver esse trabalho. Esse trabalho, ele não acontece... É um trabalho assim de 1 ano e às vezes 2 anos, né? Dependendo quando é a autoridade de origem, né? Que começa a discutir, começa a tomar contato com os sistemas da aeronave desde o início, né? Não do início do projeto, mas enfim, do início da certificação, né? do projeto. Porque hoje a proposta, né? dos fabricantes, ela é no sentido assim de aproveitar ao máximo, né, o que a tecnologia oferece para que o fator humano consiga acompanhar, né, de uma forma de tomar crédito de toda essa tecnologia que está aí, para que a gente consiga ter ganhos de eficiência, né? Então a indústria está indo muito nisso, mas é um desafio, né, para a autoridade, para a empresa aérea depois também, que tem que colocar suas próprias mitigações, né, gerenciar os seus riscos, né, porque são aeronaves que têm um grau de diferença relevante, né? Mas que com treinamento, procedimentos operacionais, briefing, checklist, enfim, gerenciamento de escala também, né? Tudo isso são barreiras que são colocadas para possibilitar cada vez mais esse tipo de operação, né? É o behind the scenes, né? Que nós pilotos não vemos, né? Porque quem está voando, os dois tipos recebe a diferença de treinamento e tal, e tem as duas carteiras no fim, né? E voa os dois equipamentos, mas é muito interessante, até bonito ver o nível de detalhes e complexidade que existe todo o processo por trás, né, cara? Na questão da discussão, como você falou, acho que a parte mais interessante deve ser essa fase de discussão, de brainstorming, né? De entender o processo e tal, até chegar as fases finais de certificação, homologação e aprovação, né, da operação. Eu queria que você falasse, Silveira, vamos falar sobre as tuas incursões dentro da ANAC, né? Você falou do RNPAR, e uma coisa bastante curiosa, né, que me chama a atenção é a certificação de simulador, né, cara? Simulador de voo. Você participou, né? Você ativamente participou, né, como
agente de certificação de simuladores. Eu queria entender, se puder mais também condensadamente, explicar para a gente como é que é feito esse processo, que a gente entra no simulador também não tem muita ideia de como é feito isso. Até aquele simulador que a empresa, ou a CAI, ou qualquer operador comprou, até a gente poder entrar lá e poder fazer nosso trabalho e ganhar nossa renovação de carteira, né? Como é que funciona tudo isso aí? Super interessante, eu trabalhei bastante tempo com essa área. Não deixa de ser um ensaio em voo também, né? Um voo de teste quando a gente fica com o simulador, mas é importante aqui para o público de vocês, né? A gente colocar assim, o simulador de voo, né? O classe D, o classe Delta, né? Um Full Flight Simulator, ele é considerado como se fosse uma aeronave para efeitos de emissão de habilitação, né? Tem uma certa diferença entre a regra do FAA e da EASA, né? A FAA, autoridade norte-americana, e a EASA, autoridade europeia, porque na Europa ainda tem o base training, né? Quando você tem você recebe uma habilitação de tipo, você tem que fazer alguns pousos e decolagens em aeronave real, né? Para poder atuar com voo comercial, transportando passageiro. A filosofia do FAA, e o que o Brasil segue também, não. Você sai num simulador aí, nível D, você já recebe a tua habilitação, porque aquele simulador é considerado como se fosse uma aeronave, né? Claro que para numa empresa aérea você ainda vai entrar num treinamento de rota, com o instrutor, mas você já está habilitado, você já está voando com o passageiro, né? No início lá com o Safety Pilot, no Jump Seat, mas enfim. Então é muito importante que a autoridade ela certifique que esse simulador de voo ele represente com um grau de fidelidade altíssimo o comportamento da aeronave, né? Como que isso é feito? Isso é feito de uma forma subjetiva e objetiva, né? A forma objetiva, que é mais fácil entender, basicamente você pega todos os dados de ensaio em voo, né? Como a aeronave se comporta, né? Imagina uma telemetria aí do automobilismo, por exemplo. Então você faz uma decolagem com falha de motor, né? Na campanha de ensaio. Você tem todos os dados, né? Do cruzamento de várias informações. Então você vê lá como que a velocidade da aeronave se comportou ao longo do tempo, como que o bank, como é que você teve um side slip ali, né? Como é que é a curva desses parâmetros para aquela determinada manobra. E aí você vai roda a mesma manobra com os mesmos inputs, né? Com as mesmas condições no simulador de voo. E aí você cruza, você plota, né? Os dois gráficos juntos. E você tem uma tolerância bem justa para que o simulador ele represente exatamente a aeronave, né? Para quando o piloto estiver treinando, ele tiver a mesma sensação, é que de fato o simulador de voo substitua a aeronave, né? Por questões óbvias de segurança, você não vai ficar treinando, fazendo despressurização, falha de motor numa aeronave desse porte, por questões de economia também, né? Isso, né, foi um salto gigante para possibilitar a segurança da operação, né? Hoje o piloto treina tudo dentro de um simulador de voo, né? Ou praticamente tudo, né? Principalmente as manobras mais extremas. Então essa é a avaliação objetiva. E a avaliação subjetiva de funcionalidade, enfim, aí é um piloto que ele é habilitado, tem experiência naquele tipo de aeronave, ele vai voar e vai ter o feeling dele, né? E vai ter o feeling dele, vai testar lá o painel, vai acender vai acionar todos os switches, push buttons, né? Vai ver se os sistemas estão se comportando da forma esperada. Então são esses dois tipos de avaliação, né? Para que a autoridade garanta que aquele simulador represente a aeronave, né, tipo, né? Tem testes do sistema de movimento também, do sistema de áudio, enfim, são testes mais da plataforma do simulador, né, além da questão de qualidade de voo e desempenho, né? Mas é um trabalho extremamente complexo também, que envolve multidisciplinar, né, envolve engenharia, envolve o piloto, né? Então é um trabalho em equipe, que é muito, muito legal também de ver, né, como o resultado técnico, né, que é o que garante de fato o sucesso do treinamento aí que todos nós passamos aí de forma recorrente, né? E é mais uma vez, né, cara, pra gente como piloto, sim, é difícil imaginar tudo que tá por trás disso aí, da complexidade pra gente, assim, chegou um simulador novo ali na CAI, sei lá, o cara monta e pronto, sai voando e pronto, e emite tua carteira, cara. E aí precisa de gente para
acreditar aqueles simuladores e homologar aquele simulador dentro dos padrões operacionais internacionais e tudo. Então é interessante. E você trabalhou também com certificação de aeronave, né, cara? Então, certificação de simulador e certificação de aeronave. Então, eu acredito que, obviamente, deve ser a mesma linha filosófica, né? Mas imagino que a certificação de uma aeronave tipo nova é um processo mais longo e mais complexo também, né? Tem muita similaridade, mas o simulador a gente está mais concentrado na máquina, né? Ou seja, aquela máquina tem que representar, né? A certificação, a que eu participei mais, né, a certificação operacional, ela tem um foco na máquina, mas como aquela máquina vai ser operada. Então a gente está olhando muito para o piloto, né? Como é que o piloto vai perceber, né? A hora que acendeu uma luzinha lá, aquilo é claro para o piloto, né? Aquilo, desde o som até a chamada de atenção, né, visual, até o procedimento que ele vai ter que executar, né, até o checklist que ele vai... E aquilo lá, com a pane acontecendo, com carga de trabalho elevada, com situação adversa, tráfego aéreo, meteorologia. Então a gente transporta aquela máquina, né, que está certificada já para o ambiente operacional, que ele é complexo, né, tem a sua complexidade, né, um cenário mais variável, né. Mas é isso. Agora do lado do simulador, por exemplo, né, como você colocou aí, Conrado, o piloto chega lá e já monta no simulador e às vezes não vê o backstage, como você falou aí, né, lá atrás, esqueci o termo que você usou, mas o behind the scenes, né? Behind the scenes. Seria, se fosse um videozinho do YouTube, seria aqueles behind the scenes ali, né? Behind the scenes, isso aí, os bastidores, uma né? Uma série do Netflix, né? Aquela série adicional mostrando lá o que aconteceu por trás ali para o simulador poder ser homologado, né? É isso aí, para você ter uma ideia, se o simulador ele muda, você tem lá um simulador no centro de treinamento. Se você tira ele de um lugar e põe ele do outro lado, se ele movimenta 10 metros de um lado para o outro, ele passa por uma certificação tudo de novo, porque aquela modificação pode ter alterado o comportamento do simulador, né? Então, assim, é um nível de criticidade / rigor, né, que se exige para que esse treinamento aconteça como se fosse de fato, como se o piloto que está lá dentro do simulador estivesse dentro do aeronave real e possa sair dali com a sua habilitação depois do cheque dele e operar a aeronave, né? Na aviação 91, né, que é a aviação privada, que ela tem um nível de regulação mais baixo, né, por motivos óbvios, né, vai ser operada unicamente pelo dono da aeronave. É isso que acontece. Você não tem uma exigência de treinamento em rota, né? Então, o piloto da aviação geral aí, ele sai do simulador de voo para as aeronaves mais complexas, né? Com habilitação de tipo, que tem simulador disponível, ele sai do simulador e no dia seguinte ele já pode pegar a aeronave, sem nunca ter operado aquela aeronave e sair voando, tá habilitado, né? E isso acontece toda hora e com sucesso, né? Porque se garante que aquele simulador ele é representativo a esse nível, né? Bem-vindos à Hora do Cafezinho do Farol de Pouso, um oferecimento Ave House, arquitetura aeronáutica feita por pilotos para pilotos. Ajude o Farol de Pouso Podcast a produzir mais conteúdos como esse e nosso editor secretário a checar suas carteiras. Você escolhe o valor mensal para ajudar. É rápido e sem complicação. Acesse apoia.se/Farol de Pouso e deixe sua contribuição. Acesse também linktree/Farol de Pouso e confira todos os conteúdos EAD já produzidos pela nossa equipe. Você ajuda a gente e ainda alavanca sua carreira. Siga também nossa página de inglês e mentorias através do perfil FP Aviation English no Instagram e fique por dentro das novidades que vêm por aí. Um forte abraço e muito obrigado! Ô Silveira, você, dentro da ANAC, você desempenhou funções diferentes, né? Ao longo desses anos e tudo. Queria entender, assim, e pode ser útil para quem está ouvindo, assim, que de repente tem interesse, né? Em um dia pensar em também entrar
por que não, para a ANAC, prestar concurso e fala, pô, eu quero trabalhar com isso também, né? Pode ser porque o cara acha que a aviação ali comercial não é para ele, porque ele não se adaptando, né? Mais ou menos como foi o teu caso, né? Que você chegou à conclusão de que não era... você com certeza botou os pontos positivos e os negativos e a balança começou a pesar um pouco para o lado negativo e você viu ali uma oportunidade para você fazer alguma coisa que fosse uma coisa que te deixaria mais feliz na vida, né? Então, é que eu imagino. Então, pode ser para esse cara ou para o cara que, sei lá, está começando a aviação, foi fazer o exame médico dele, primeiro o CEMAL dele lá e não passou porque o cara, sei lá, tem algum problema, condição física que impede ele de ter a carteira de piloto, mas o cara é apaixonado por aviação, né? Então, pensando assim, né, independente de quem imagina um dia, de repente, entrar na ANAC, como é que funciona mais ou menos a atuação de alguém que entra para esse concurso, né? E passeia por diversas áreas da ANAC, assim. Então, você vai entrar e vai ficar alocado em algum projeto específico? Como é que é a carreira dentro da ANAC? Tem... hoje, né, e vou trazer muito mais para nossa realidade de piloto, porque, enfim, a autoridade aeronáutica, ela tem diversos segmentos lá, né? Eu acho que esse é o escopo, né, para a gente focar mais, assim, na área de quem voa mesmo. Isso aí. Primeiro, assim, né, qual é a função de uma autoridade aeronáutica? Ela regula, ela certifica e ela fiscaliza, né? Basicamente é isso. Então, o que é regular? Você cria as regras, né? Hoje, isso é feito de forma muito participativa, uma coisa que pouca gente sabe também, mas quando a gente vai definir uma regra nova, como aconteceu agora, né, no RNPR Departure, a saída lá do Santos Dumont, que a gente está saindo do forno aí, a gente chama todo mundo para discutir, a gente chama as empresas aéreas, chama os fabricantes. E hoje as autoridades, elas têm trabalhado assim, de uma forma mais colaborativa para de fato fazer uma regulação, trazer regras que sejam aderentes à realidade, né? Porque o estado da arte, ele está com quem opera, né? Com quem está no dia a dia, né? A autoridade aeronáutica, ela está mais distante, então existe essa dificuldade, né? Então quem está lá voando, né, igual vocês, quem está administrando o aeroporto, quem está fabricando uma aeronave, que está com conhecimento, né, de fato ali, o estado da arte, né? E a gente precisa desse conhecimento para fazer uma regra justa que atinja o objetivo de garantir a segurança, né? Aí depois que a regra é definida, aí a autoridade, ela vai e certifica, né, as operações, ou seja, garante que aquela operação, você dá um selo ali e fala, não, você está cumprindo com os requisitos, você pode, né, a tua operação é segura, né, seja um aeroporto, seja uma aeronave, seja uma empresa aérea, então você pode explorar isso comercialmente. E depois ela fiscaliza, né? Aí depois que certificou, que é aquele momento inicial, aí você tem que acompanhar a continuidade da segurança daquelas operações. Aí entra mais com o lado de fiscalização. Então são essas... Então um piloto que entra numa autoridade de aviação civil hoje, ele tem essas 3 áreas de atuação. De cara, né, são 3 áreas diferentes, todas com a sua importância, e existem perfis, né, diferentes aí, né? Então, por exemplo, a regulação, né? Você tem que gostar de estudar, você tem que gostar de pesquisar, você tem que tomar conhecimento, contato, né, com as regulações de outras autoridades e a capacidade de escrever, né? E o conhecimento técnico, obviamente, né? A certificação, aí você já vai estar mais no nível dos manuais do operador, você também tem que gostar um trabalho mais administrativo, né? Um pouco mais teórico, né? Mas para quem, enfim, atende muita gente também, né? Você é um trabalho mais tranquilo, você não está tanto aí em campo, né? Mas você vai verificar toda a estrutura, todos os sistemas, todos os processos de um determinado operador para ver se ele cumpre com aquela regra que foi definida. E aí depois você tem a fiscalização, que aí é a atividade que aí tem menos rotina, você sai em campo, você acompanha a operação, né? Então, do lado de piloto, a gente voa na cabine das aeronaves, né? Verificando se os procedimentos estão sendo cumpridos, né? A gente faz avaliações, cheque de piloto, a gente acompanha treinamento de simulador de voo, a gente faz inspeção de rampa, né? Que era quando a aeronave está parada, né? Faz toda a operação de solo, você vê se a aeronave está sendo despachada, né? Com as condições, seja abastecimento, seja artigo perigoso, seja a condição mesmo de aeronavegabilidade, né? Se ela está com manutenção em dia, documentação, licença, né? Habilitação dos pilotos, comissários, enfim, tudo isso aí.
A gente tem uma inspeção que é bem interessante, que é a inspeção, né, chamada SGCO, né, que é o Sistema de Gerenciamento de Risco Operacional, né, conhecido como SMS, Safe Management System, né, para as outras autoridades, que é assim, hoje, qualquer operação aérea, ela tem que ter um gerenciamento de risco permanente e presente ali, né, então a empresa tem que gerenciar risco o tempo todo, então você tem que ter uma cultura disseminada, né, desde o CEO da empresa até quem está lá, até o mecânico, até o piloto, até quem está carregando a aeronave. E toda a identificação de perigos e capacidade da empresa mitigar esses riscos que são inerentes à operação tem que estar presente de forma sistematizada, com processos, com sistemas mesmo, né, com equipes trabalhando. Então, a gente faz mais no formato de auditoria, né? Então, a gente vai lá, passa uma semana na base da empresa, verificando tudo isso. Então, assim, é uma forma de atuação muito dinâmica, né? Que existe, que não falta aqui, dentro de uma autoridade de aviação civil, é a área de atuação. E aí, obviamente, que depende muito do perfil individual, das necessidades do momento, né? Mas existem também setores, né? Então a gente tem lá, tem o aeroclube, tem o centro de treinamento onde tem simulador de voo, né? A gente tem uma empresa aérea, a gente tem o táxi aéreo. A gente tem a parte de habilitação, que é uma parte mais administrativa, tem a parte de infraestrutura, que aí já está ligada ao aeroporto, a gente tem toda a parte de engenharia no Brasil, né, como a gente conversou aqui já, né, são uma das poucas autoridades que certifica a aeronave, né, o desenvolvimento de um projeto. Então, assim, é um mundo que tem aí dentro, né, e aí tem a função do piloto de ensaio também. Hoje a ANAC, ela tem quatro pilotos de ensaio que atuam aqui, né, voando nas aeronaves, né, verificando se aquela aeronave está cumprindo com os requisitos de certificação, em termos mais de aeronavegabilidade, mas também um pouco fatores humanos. Enfim, a gente pode passar um dia inteiro falando de diversas formas de se atuar dentro de uma autoridade aeronáutica. Eu acho que é bastante gratificante. Eu sou muito feliz aqui, né, com a atuação, mas eu acho que pro piloto tem uma hora chave para entrar. Então, assim, se puder dar uma dica para quem se interessar em outro tipo de atuação, né, fora do ambiente de uma cabine, né, para quem é piloto, para quem, assim, voem bastante, quando cansarem, voem mais um pouco. Aí realmente lá na frente, né, pensem em fazer um movimento, né, desse tipo. Tanto por uma questão pessoal, né, para que a gente dê vazão para todo aquele sonho, toda aquela paixão, né, de voar e não se frustre lá na frente, mas também que carregue uma bagagem de experiência que vai ser muito útil para a aviação, para uma autoridade aeronáutica, né? Então acho que tem um momento chave lá para quem se interessar e fazer essa transição. Mas também tem pilotos que entram com pouca experiência e desenvolvem um trabalho muito legal aqui, né, na ANAC, né, em outras autoridades aí também, né? Não, é impressionante, assim, a gente ouvir e ver, né, quando a gente para pensar, assim, que a gente começa realmente a imaginar quantas áreas de atuação você pode ter, né, porque, quer dizer, a autoridade aeronáutica, ela regula todas as áreas da aviação, né, então tudo que você vê do sistema de aviação tem um dedo da autoridade reguladora, de certa forma, né, seja na certificação, no controle, né, na fiscalização, né, que também existe essa, como você falou, né, você pode fazer fiscalização de rampa, você pode fazer cheque de voo, cheque de simulador, né, checar se o programa de treinamento está sendo colocado em prática de forma correta. Mas você, por exemplo, você prestou concurso para a ANAC, né, é isso que eu queria entender também. Você presta concurso para a ANAC. No teu caso, você já atuou em diversas áreas, né, dentro da ANAC. Você presta concurso para uma vaga específica em certa área e dentro da ANAC você pode ali, tem flexibilidade de você aplicar para outras áreas. Eu falo, não, agora eu não quero mais participar da parte de certificação, eu quero ir para a parte de teste, de fiscalização. É mais ou menos assim? Exatamente. Você presta concurso para um perfil específico de vaga. Então tem lá piloto de linha aérea, por exemplo, né, que foi onde eu me
me encaixei ali. Mas depois quando você entra na autoridade, você é um profissional de segurança. Aliás, somos um profissional de segurança, né, operacional de safety, né? E aí você não está totalmente atrelado você vai ser aproveitado, aliás, a necessidade, né, que falta gente especializada hoje, né? Então, hoje alguém com experiência de piloto, assim, é altamente disputado aqui, né? Em uma autoridade como porque eu tenho contato, né? Eu estou lá eu sou representante do Estado brasileiro lá na ICAO, no painel de operações, né? Então a gente tem contato com inspetores do mundo inteiro. Hoje é um desafio para a autoridade de aviação de cada país conseguir pilotos qualificados, né? O mercado está se reaquecendo. Existe, obviamente, né, uma questão aí salarial, né, que pesa sempre. E o piloto, no fundo, quer voar. Então, assim, existe uma carência, né? E com isso, assim, as oportunidades não faltam, né? Não faltam aqui dentro, mas existe funções, obviamente, né, que são específicas de quem tem aquela habilitação, né? Então, assim, para você fazer cheque de um piloto, obviamente, você tem que ser um piloto, né? Então, você vai... para você fazer uma certificação do simulador, garantir que ele está representando aquela aeronave com um grau de fidelidade alto, você tem que ter uma experiência naquela aeronave, né? Então, em termos de qualificação, você vai se encaixando em determinadas funções, né? Mas hoje eu sou gestor, né? Eu trabalho como gestor, então, assim, eu estou mais na parte administrativa do que realmente hands-on ali, né? Em campo. Então, assim, tem muita coisa para ser feita aí, e o concurso é só uma porta de entrada e depois existe um mundo a ser explorado aí, né? E o que é ser representante do Brasil no painel de operações da ICAO? Você fala um pouquinho sobre isso, sobre o anexo 6 e o que é essa representação? Vamos começar, né, pela Convenção de Chicago, né? O Brasil é acho que tem 5 ou 7 autoridades, se eu não me engano, tá? Enfim, mas são poucas, se conta assim, talvez uma ou duas mãos, e participam do Conselho da ICAO lá desde o início, né? E o Brasil é uma delas. Então a gente tem uma posição de destaque, né? Então a gente tem representantes nos painéis. Então a gente tem a Convenção de Chicago, né? Que foi criada logo depois lá da Segunda Guerra Mundial, se não me engano, em 1944, né? Corrijam aí. Mas quando foi criado, né? A Organização Internacional de Aviação Civil, para se padronizar a aviação no mundo todo, né? E aí existem os anexos, né? Para os anexos à Convenção de Chicago. E cada anexo é um assunto, né? Então, o anexo 1, por exemplo, ele cuida da parte de certificação de pessoas, ou seja, habilitação, licença, lá que define, para você tirar seu piloto privado, o que você tem que ter, né? E o anexo 6 é o anexo de operações, né? Ou seja, como é que você opera uma aeronave, né? Quais são as regras, né? Para se operar uma aeronave. E aí o anexo 6 por si só já é um mundo aí dentro, né? Então você tem a aviação 91, aviação geral, você tem o táxi aéreo, você tem uma empresa aérea, você tem o comissário, você tem o DOVE, você tem o piloto, e por aí vai, né? E cada painel desse, ele é um grupo formado, né, com representantes dos países, das autoridades, e as regras, elas nascem lá, né? E é um painel que o Estado se manifesta, então existem votações ali dentro, né? Existem grupos de trabalho, né? Então são apresentados working papers com ideias, né, de regras, de revisões, né, dos anexos, né, para que as autoridades elas incorporem aquilo nas suas regras nacionais, né. Os países signatários eles se comprometem em seguir as orientações, né, os SARPs, os Standard Recommended Practices da ICAO, né, mas eles não são obrigados, eles podem declarar diferenças, né, se eles quiserem ter alguma particularidade lá, mas de forma geral as autoridades adotam, né, os anexos e internalizam isso para dentro da sua realidade, né, de cada estado através das regras. Então a gente tem aqui no Brasil os regulamentos brasileiros de aviação civil, que são os RBACs, né.
que é uma forma de você internalizar, trazer aqui para dentro o que está dentro dos anexos aí da ICAO. Mas são discussões de alto nível, é muito legal a interação, né? Então a gente tem lá um representante, né, que é um membro do painel, né, para cada país, né? O que eu participo são 30, 40 países, talvez aí. A gente tem os advisors, que são quem dá o suporte, né, que a gente pode levar aí, como a gente tem aqui a gente sempre vai em dupla, né? Tem um membro e o advisor, e aí a gente começa a tomar conhecimento das propostas que estão acontecendo. A gente tem a chance de apresentar também working papers para que se discuta lá no painel, e aí se define algum encaminhamento. Às vezes não faz sentido, o pessoal não compra a ideia, não, isso aqui não é prioridade, ou não é algo que a gente queira prosseguir. Mas muitas vezes aquela ideia, ela toma um formato, né? E aí você vai criando grupos específicos, né, para se trabalhar e se propor regras para que o mundo inteiro absorva e comece, né, a praticar. E aí isso é feito de forma, né, participativa ali, mas lá no final existe uma votação, né, de uma forma ou de outra. Normalmente é consensual, porque é uma discussão muito técnica, né, que vai acontecendo durante meses, e aí se propõe, né, para alta direção lá da ICAO, né, tem os processos internos, né, para que aquilo também seja votado, né, para alta gestão e definir se aquilo realmente vai entrar como uma revisão dos anexos, e a partir daí os países signatários eles teriam um compromisso de trazer essas regras para dentro de casa, né, e se não concordarem, se não quiserem, eles declaram diferenças, e aí a comunidade aeronáutica como toda, ela sabe que aquele país não cumpre com determinada recomendação da ICAO, né? É basicamente isso. Basicamente isso, né? Um trabalho sensacional, cara. Na verdade, é um alinhamento, né? É um alinhamento de padronizações, né, entre os países, né? Pelo que, assim, para resumir, se eu puder resumir, eu estiver errado, assim, vocês vão lá, existem as regras internacionais, né? Os países se reúnem e todos ali entram em um acordo que aquela é a regra, e o país vai emitir alguma diferença daquela regra e traz de volta para o país para iniciar a aplicabilidade daquela regra. Acho que é mais ou menos isso aí, né? Um alinhamento de regras, né? Eu diria assim, que é a vanguarda das regras da aviação mundial, porque é lá onde as coisas nascem. É óbvio assim, né? Nascem entre aspas, né? Porque, inclusive, não são só os estados que estão representados, né? É um ambiente muito colaborativo, então tem a indústria ali também. Então a gente tem, por exemplo, muitos painéis, muitas discussões, tem a IFALPA, né? Que é a associação lá do Mundial, esqueci a sigla, mas é a International, enfim, a Associação de Pilotos Mundial, né, que está representada ali, tem os fabricantes, então a gente tem entes privados, né, ali também, que podem se manifestar, e muitas vezes, assim, hoje em dia, como tudo, né, hoje a gente está no mundo da tecnologia, então grande parte das discussões, elas vêm de uma tecnologia que nasceu, né, e ela vai ter que ser operada. E a tecnologia nasce na indústria, né? E não existe uma regra para aquilo ainda, né? Então, assim, como que você vai lá colocar um novo feature ali, sei lá, trazer vamos pensar no HUD, né? O Head-Up Display, quando ele apareceu. Aquilo veio como uma inovação, e aí, como é que aquilo vai ser operado? Tem treinamento que precisa... Como é que aquilo é certificado em termos de aeronavegabilidade, né? De produto aeronáutico, de máquina, como aquilo vai ser operado para o piloto. Então essas discussões já começam a acontecer ali, né? E a indústria precisa participar, né? Porque é quem está trazendo a inovação, e as regras são definidas, né? Faz sentido para todo mundo, enfim, todo mundo se manifesta ali, então é algo muito democrático, transparente, né? E a partir daí, a hora que definiu, isso é um fluxo bastante longo, tem vários processos, né? Tem até uma certa burocracia ali, como rito, né? Rito mesmo, para que garantir que aquilo seja... que aconteça, né, de forma justa, né? Mas é um processo aí de 3, 4 anos, às vezes, né? Entre o primeiro início da discussão e a regra ser publicada, né? Para realmente... É um universo, assim... pode ser apaixonante, né? Porque
não tem fim, né? Não tem fim. A área de atuação, onde você pode atuar dentro do sistema de aviação, porque tudo, a gente pensa no sistema SMS dentro das empresas aéreas, né? Mas, na verdade, se a gente for ampliar o conceito do SMS, né? A atuação dentro da autoridade reguladora faz parte do sistema SMS do país, né? Como faz parte do sistema da ICAO, faz parte um sistema SMS global para manter o nível de segurança da aviação, né? Então, é muito... Eu fico... Você falando assim, eu estou viajando aqui, acho que é absolutamente apaixonante, intrigante, e é muito legal ouvir todos os seus inputs aqui e a gente conseguir entender que existe muita coisa por trás ali da nossa área de atuação como piloto, né? Agora, Silveira, voltando um pouco para a área do voo, né? Acho que a gente já deixou bem lúcido aqui o teu papel dentro da ANAC. Se alguém tiver interesse, a gente também conseguiu elucidar um pouco de como é esse processo de entrar para a ANAC e tal. Mas em todos essas suas caminhadas dentro da tua carreira e tudo, teve também um momento em que você expatriou, né, cara? Eu queria falar um pouquinho sobre isso, assim, antes da gente terminar. Falar sobre essa tua experiência de expatriar e especialmente sobre o ponto de vista, assim, mais... tua visão, né? Porque a gente está no momento da aviação, a gente está vivendo um ciclo da aviação onde existem muitas oportunidades de expatriação e muita gente no Brasil está considerando isso, né? Realmente, em todos os lugares do mundo, seja na América, né, pelas questões específicas lá dos Estados Unidos e de conseguir o visto, ou seja, na Ásia, no Oriente Médio, onde a gente sabe que são as oportunidades maiores, né? A gente tem trazido pessoas aqui e levantado um pouco essa questão e ouvido opiniões diferentes, né? Eu queria saber de você como é que foi o processo de expatriar. Você teve em Hong Kong, você teve nos Emirados Árabes, né? Que são países muito diferentes. Mas fala um pouquinho sobre essa experiência e o que você tirou de positivo, o que isso trouxe para a tua vida. Legal. Podemos começar um outro podcast aqui? Vambora. Não, vou resumir aqui, né? Mas primeiro, assim, nunca foi um projeto de vida meu sair do país. Nunca foi. Eu tinha até uma certa aversão, confesso, por isso. E, por circunstâncias, né, acabou... foi uma das poucas coisas, assim, que não foram planejadas, né? Talvez aí na minha carreira, claro que com uma adaptação ou outra, mas talvez tenha sido uma das grandes experiências que eu tive, não só profissionais como pessoais. Foi muito, muito bom, extremamente positivo, por vários aspectos, né? Mas assim, a gente sair da nossa realidade e se expor a culturas diferentes, a formas de pensar diferentes, a processos, né, a ambientes, isso aí é um ganho que eu acho que é imensurável. Só que quando a gente passa, é um ganho que eu menosprezava, né, por ter não ter feito parte, né, se eu soubesse o benefício todo que foi passar um tempo fora, né, e atuando aí como piloto comercial, eu acho que eu teria realmente buscado de forma planejada. Mas, enfim, primeiro que, assim, a gente vê a importância, né, da doutrina, e aí acho que, assim, meio que trazendo tudo que a gente falou aqui, né? Então, tudo que a gente falou, desde lá da formação do Aeroclube, né, o que o ICAO faz, como a Autoridade Aeronáutica faz. No fundo, a atuação de piloto, ela tem protocolos, né? Ela tem uma doutrina operacional, tem procedimentos ali a serem executados que quando a gente sai do nosso país, que a gente está voando, né? Principalmente quando eu atuei lá na Ásia, cada voo que eu fazia era com um piloto de uma nacionalidade diferente. E a gente vê todo mundo falando a mesma língua, né? Alguém que você nunca conheceu e que tem uma linguagem corporal, que tem um sotaque, que tem uma cultura, que tem valores completamente diferentes dos seus, e você entra e aquele voo acontece,
né, com uma forma extremamente harmônica, né, e tem a ver desde a definição de regra de uma autoridade, né, aí depois lá na formação básica do piloto, né, na doutrina operacional, em todos os processos, barreiras que são colocadas para que se crie realmente uma forma de se operar a aeronave que ela independe, né, de quem está lá contigo. Tem que acontecer, todo mundo tem que voar igual, né? Os protocolos têm que ser respeitados, né? Para que no fundo o voo aconteça, né, de uma forma harmônica e garantindo a segurança, né? Isso aí eu vi muito na pele, né? Como é realmente do benefício da gente ter um setor tão regulado, um setor que pensa tanto em segurança quanto o nosso, né? Então eu voava lá um dia com o australiano, um dia com o chinês, né? Um dia que é a realidade de vocês aí também, né? Um dia às vezes com o brasileiro também, né? Mas assim, se pegasse um mês de voo, de repente eu tinha voado lá com culturas dos 4 cantos do mundo, né? E isso acho que enriquece demais, né? A gente entender por que existe tanta proteção na nossa atividade, né? No desempenho da nossa atividade, por que existe tantas regras a ser seguida, né? E também a capacidade, né, de que a gente tem de entender o outro, né, de ter mais tolerância e às vezes procurar, né, assim, tem culturas onde a conversa ela é mais enfática, ela é mais incisiva, né? E tem culturas como a nossa, latinas, que você não pode às vezes, né, você tem que um pouco medir palavras, né, para se colocar, né, e às vezes dar um toque lá no colega. Enfim, a gente assim, é um ganho assim que não tem, né, como a gente traduzir aqui. Eu incentivo demais, né, quem tem essa. É claro que é uma decisão também, né, que envolve vários aspectos, né, da vida pessoal, vida familiar, né, e a gente está falando aí de diversas possibilidades no mundo. Então acho que quem busca, né, planeja esse movimento tem que fazer uma pesquisa para ver qual que é o lugar, né, qual que é a empresa, qual o tipo de aviação, né, que se encaixa mais com o perfil individual e o perfil da família, se tiver, né, levando a família. Mas o ganho é absurdo, assim. Aí, né, fora se voa muito dentro da regra. Isso é uma coisa que facilita demais, né, a transição. E a experiência, né, por exemplo, no Oriente Médio, a gente voa para todo lado, né? Então, um dia você voa na Europa, outro dia você voa na África, outro dia você voa na Índia. Eu cheguei a voar para a Ásia também, fiz um voo de 7 horas e 20 e pouco para Kuala Lumpur, aí, saindo dos Emirados Árabes, né? Mesmo no 321, né, que é um narrow body, né, que hoje de longo alcance. Isso não tem preço, né? Assim, estar exposto, né? Como é o caso de vocês aí, né? Que voa no Oriente Médio, um dia você voa para a neve, outro dia você voa para um lugar que não pesa em metros, outro dia você voa para a região montanhosa, outro dia você voa para o deserto, outro dia você voa para as monções, e regiões com security, regiões de conflitos, né? Enfim, uma situação assim que dá saudade, viu? Dá saudade do tempo que eu passei. Fiquei 4 anos fora no total, 2 anos na Ásia, 2 anos no Oriente Médio, mas foi uma experiência incrível. É muito dinâmico, né, cara? Eu acho que para um aviador, essa experiência, a experiência de expatriar, cara, Silveira, você tá falando, cara, e eu acho que a tua visão de mundo e a forma como você expõe os teus pensamentos, assim, e as tuas conclusões individuais, né? O que você coloca, cara, é de uma importância fundamental, assim, sabe? O teu ponto de vista. Muita gente vê, assim, pelo lado individual, dos benefícios individuais, sejam financeiros, sejam de projeção de carreira e tal. Mas eu acho que você tem uma visão muito lúcida e muito bonita, né? Até de certa forma romântica, mas eu acho que não é nem romântica, pelo fato
que dá para ver aqui no papo que a gente teve até agora, cara, o quão você é focado no fator humano, né? E quanto você, ao longo da tua carreira, a tua inquietude pessoal, assim, te levou a lugares de crescimento individual, né? E que refletem, eu acho que, de uma forma muito bonita na forma como você expõe isso para fora e você coloca isso, traduz isso em termos de pensamento, né? A experiência é riquíssima, né? E eu acho que a cultura de quem voa fora, não que seja uma coisa essencial na vida das pessoas, mas eu acho que transforma, né? Transforma a gente, transforma a forma como a gente vê o mundo, né? E eu acho que essa conversa que a gente teve aqui, ela foi muito transformadora, cara. Eu tinha certeza que, quando eu chamei você, eu tinha certeza que seria um golaço, assim, sabe? Um sucesso, porque você mostrou aqui pra gente que ao longo da tua carreira você não se acomodou, sabe, com as coisas, e você trabalhou para aumentar a tua capacidade, né? Tua capacidade como profissional e como ser humano, né? Então, eu acho que essa inquietude, eu acho que é uma coisa muito legal que a gente... as pessoas, elas reagem de forma diferente à inquietude, né? Às vezes a inquietude deixa a pessoa transtornada, né? Ela deixa a pessoa resignada, né? Ela se projeta de formas diferentes, né? Vamos dizer, inquietude pelo fato de estar ali numa posição boa, confortável, que você sempre quis estar na vida, mas não está se sentindo feliz, né? Vamos dizer assim. E às vezes isso pode ser um transtorno para a pessoa, né? Porque é difícil você processar isso aí. Cara, eu sempre quis estar aqui, comandante, instrutor e tal, mas não é isso que está me fazendo feliz e tal. E essa inquietude, ela é muito importante, cara. Porque como a gente reage a ela, isso traz maturidade. E a forma como você reagiu à tua inquietude, a forma como você buscou né, silenciosamente os teus caminhos e tudo, e a forma como isso, como você falou pra gente aqui, eu acho que tem um valor muito grande, cara. Eu tô muito feliz que, falando pela equipe do Farol de Pouso, de verdade, cara, pelo papo enriquecedor que você trouxe, e lúcido. Eu acho que a tua inquietude traz uma lucidez na tua vida, e para quem te ouve, que eu gostaria de ficar te ouvindo mais 3, 4 horas, cara. Eu gostaria que a gente ficasse nesse papo aqui, porque tudo que você fala tem uma clareza tão grande, cara. E eu acho que você é um cara que se tornou uma inspiração, e acho que o meio da aviação precisa de caras como você, né? E é necessário que a gente ouça você. E eu estou muito feliz do Farol de Pouso ser um meio de prover isso para as pessoas, de permitir que as pessoas ouçam alguém com a tua experiência, com a tua visão de mundo, e que pode trazer tanto. E ficou essa sensação, né? A gente, fazendo um disclaimer aqui para o pessoal, a gente teve um gap aqui de falha técnica, né? Como acontece às vezes na nossa gravação, em que a gente teve que dar uma parada de 10 minutos, e nessa parada de 10 minutos que o Leandro teve que mudar o computador dele, a gente estava falando aqui, cara, dava pra gente explorar tanta coisa, meu, tanta coisa, mas eu acho que deu para ter uma visão geral muito boa, especialmente do que a gente pode levar como aprendizado e maturidade. No momento filosofia, para fechar meu momento filosofia aqui, sabe? Você estava falando assim, eu me lembrando muito do Viktor Frankl, que é um neuropsiquiatra, né, muito famoso e tal, e quem a gente já tem até um podcast exclusivamente falando sobre ele, e de várias coisas, vários pensamentos. Ele acabou desenvolvendo uma linha de filosofia, né? Mas ele é um neuropsiquiatra que desenvolveu uma linha da psicologia chamada logoterapia, e ele fala uma coisa mais ou menos assim: você não é o produto das circunstâncias, né? Você é o produto das suas decisões, né? Então, eu acho muito legal isso, cara. Então, você é um cara que não se deixou ser produto das circunstâncias, sabe? Você tomou suas decisões e você é um produto
ongoing, né? Você está construindo essas coisas assim, e além disso a tua atuação na ANAC, assim, e é muito legal ouvir isso aí, o quão importante é para o sistema, né? A ANAC em si, não estou falando só de você, mas todo o trabalho da ANAC, o quanto isso é fundamental e quanto isso para a gente como piloto é importante ter essa noção e cada vez mais ter a noção de que são órgãos complementares, né, cara? São organismos complementares. A ANAC é um organismo, assim como a empresa aérea é um organismo, assim como nossa cabine ali, o nosso voo, né, o aviãozinho que está voando lá, sob o nosso comando, ele é um organismo, né, de um sistema, e que quanto mais a gente trabalhar junto e a gente entender melhor qual é a nossa função, né, e a comunalidade entre nós e o sistema todo, isso vai trazer mais segurança para todos, né, assim, em última instância. Cara, obrigado, eu não tenho palavras para te agradecer e dizer que já fica o convite aqui para a gente ter outro papo, que tem muita coisa para a gente falar mais, eu acho que vai ter, e ficou isso aí, as pessoas com certeza vão nos perguntar e vão pedir para que você fale mais especificamente sobre outros temas. Valeu, Silveira, foi um prazerzaço ter você aqui, cara. É isso, Conrado, eu agradeço as palavras aí, cara, e se puder deixar uma mensagem final, assim, a gente falou aí de diversos assuntos, né, mas sempre com o foco aqui da atuação, né, como o piloto pode exercer a sua atividade, né. Mas temos que lembrar, cara, que somos principalmente agentes de segurança, né, de safety, né. É isso que a gente faz, né. E existem diversas formas, né. Claro que quando a gente começa a carreira pensando em atuar nos comandos de uma aeronave, né. Mas tem a aviação, como você bem colocou, né? É um organismo, é um sistema, né? Com vários atores ali dentro. E o que não falta é espaço para quem quer trabalhar com segurança de voo, né? Seja atuando, garantindo a segurança daquele voo individualmente, né? Sendo um gestor de uma unidade de negócio que é uma aeronave, seja definindo uma regra, né? Seja colocando a sementinha né? Durante um treinamento para um aluno, enfim. Tudo isso é segurança de voo, né? E muito legal passar esse tempo aqui com vocês, foi muito legal mesmo, trocar experiência aí, estou à disposição para um próximo aí. E boa sorte para quem está iniciando a carreira, para quem está se reinventando, às vezes alguém que já está no estágio avançado, mas está procurando uma mudança. Foi isso, né, que eu tentei trazer um pouco, né, quanto que eu mudei aqui. Não foi sem altos e baixos, né? Mas acho que sempre tem uma recompensa, né, de se arriscar um pouquinho, né, e buscar outros horizontes aí. Acho que com isso a gente cresce, né. E legal, muito obrigado pelo convite mesmo e estou à disposição aí para um outro papo aí quando quiserem. Já vai ficar aqui, não marcamos a data, mas já fica o convite e a gente vai fazer isso aí. Antes do Henrique finalizar, né, eu só queria lembrar, eu falei pro pessoal lá no começo que ia ser um papo muito foda, podemos falar isso aí? E você vê, o cara é muito fora da curva, cara. O cara é muito fora da curva. Pô, felizão mesmo. Valeu, Silveira. Isso, valeu. Obrigado, cara. E para você que chegou até aqui o final com a gente, nossa maior gratidão pela sua audiência, pelo seu tempo de ouvir essas histórias maravilhosas aqui do Silveira. Lembrando dos nossos apoiadores, Hangar 33, a Realizar e a Trem de Pouso. Se você está procurando se reinventar na sua carreira, né? Precisa de uma ajuda no seu inglês para galgar novas posições, conta com a gente aqui no FP Aviation English. A gente vai adorar ajudar você a melhorar o seu nível de inglês, a tirar o seu LP e também melhorar o seu nível de conversação como um todo. Se você também tem um plano de expatriar, como o Leandro, cara, você é muito mais do que bem-vindo. A gente pode te ajudar nisso também nos nossos programas de mentoria e de seleção para companhias aéreas, tanto aqui no Brasil quanto para fora do Brasil. Lembra de curtir, compartilhar, mandar isso para um amigo seu que está precisando dar aquela motivada na carreira. Gente, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Linha Column 0 Gol 5624.